podem levar a caminhos difíceis. Dominic Torrent, por exemplo, quando imaginaria que 11 jogos depois de assumir o time, que era considerado o melhor do país, estaria mergulhado numa crise? Lógico que o Flamengo cria uma expectativa muito maior pelo que fez o ano passado, mas o Flamengo já não vinha jogando um bom futebol desde o começo do ano. É mais fácil de ser marcado, não tem aquela mobilidade que os jogadores tinham e a criatividade. Internamente, o trabalho do espanhol já enfrenta questionamentos em diferentes setores do clube. O momento é de buscar e dar explicações. Esses são acidentes de percurso, não é porque tomou de 5-0 que tá tudo errado, o esquema, os jogadores, o treinador. Tem que ter paciência e tem que ter coerência. Pensar mais com a cabeça, não só com o coração. O Domi ainda está em busca da formação ideal para o Flamengo. No jogo em que deu tudo errado contra o Independiente Del Valle, ele apostou numa escalação sem surpresas. Mas no Campeonato Brasileiro é o segundo treinador que mais trocou titulares até agora. Só perde para Eduardo Cudê, do Internacional. Já foram 24 jogadores diferentes que entraram como titulares nesse período. Como não tem muito tempo de treinar, a conversa é fundamental. O jogador olhar no olho do treinador e colocar suas dificuldades, colocar da maneira que ele gosta mais de jogar, o treinador entender e assimilar, escutar o atleta. O time segue no Equador. Depois do jogo em Quito, foi para Guayaquil, onde enfrenta o Barcelona pela Libertadores. Na partida do Maracanã, no dia 11 de março, vitória por 3-0. Um Flamengo bem diferente, num outro mundo, pré-pandemia. É o momento, o Flamengo vai passar por esse momento, tem que dar tempo ao tempo, os jogadores assimilarem o trabalho do Domenech, deixar ele trabalhar, deixar ele botar em prática. Nesse novo mundo e no sempre imprevisível tabuleiro do futebol, quais serão os próximos passos do dono? Pois é, 5-0, fora o baile, tomou uma chacoalhada o Flamengo, daqui a pouco o Marcos Braz, a gente está separando os principais trechos da entrevista coletiva do Marcos Braz, o todo-poderoso do futebol do Flamengo, para falar dessa situação do Domi. 5-0, é claro que tem que botar em contexto a altitude, Serginho, é mais de 2.700 metros, mas mesmo assim 5-0 para o Flamengo, para esse time do Flamengo, não pode ser considerado um resultado normal. Não pode ser, Eto, e eu acho que nesses momentos a gente tem uma vocação enorme para ser aquele cara que vai resolver sozinho, né? Não, eu já sei o que aconteceu. Aconteceu aquilo, ele não devia ter mexido naquele jogador, etc. Quando a gente olha um 5-0 desses, não dá para não relacionar, sei lá, com uma queda de avião. É um pouco essa lógica, né? Não caiu porque tinha uma tempestade, não caiu porque o piloto era ruim, não caiu porque faltou gasolina. É um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? Um time como o Flamengo é um Boeing, é algo muito seguro. Quando você chega nessa situação do 5-0, você tem que colocar os vários fatores, né? Tá na cara que o Domi errou várias vezes, né? Errou na escalação, errou na alteração, errou na leitura. Tá na cara que os jogadores, né, erraram várias vezes, né? O Gabigol perde gol, a defesa vaza, erros de marcação, erros individuais. E tá na cara também, né, que tem altitude e que tem principalmente algo que às vezes fica meio, né, de lado, né, a vitória do time equatoriano, né? O Del Valle é um ótimo time de futebol e com isso, né, com esse bolo todo a gente chegou ao 5-0. E mesmo assim, o 5-0 é algo absolutamente anormal no futebol. Pois é, o Marcos Braz, todo-poderoso do futebol do Flamengo, deu entrevista coletiva hoje e a gente separou o primeiro trecho para tentar entender. Será que ele tem as respostas? O porquê o Flamengo está nessa situação? Será que o Domi vai continuar como técnico do Flamengo? O Marcos Braz foi perguntado sobre tudo isso. O Domi está dentro de um planejamento nosso aqui. Inclusive já temos o planejamento do jogo contra o Palmeiras. Em nenhum momento foi discutido a saída do Domi, nenhum momento. Existe uma unidade
dentro da diretoria aqui tá quem manda, que é o Rodolfo Landim, aqui tem pessoas importantes da diretoria, todos vieram aqui trabalhar, fizemos extensas reuniões para a parte de premiação, para outras partes que são consideradas importantes e internas do clube. E em nenhum momento foi pensado nessa hipótese. A hipótese da demissão do... Será? Será que em nenhum momento foi pensado assim? Depois do 5-0, acho difícil não ter passado isso pela cabeça de alguém. Mas é óbvio que o técnico não seria demitido ou não será demitido no Equador. O Flamengo vai ter mais um jogo lá no Equador contra o Barcelona de Guayaquil na terça-feira. Olha, a entrevista coletiva está rolando agora, a gente está separando os trechos e vai mostrar outros trechos para você. É evidente que agora o papel do diretor de futebol, do vice-presidente de futebol, é servir de escudo para o treinador, nem seria diferente, né, Serginho? Essa frase do Marcos Braz, que em nenhum momento passou, ela contraria todas as informações de bastidores que se tem, né? Que tem uma ala, né, dos cartolas rubro-negros que querem agora a saída do Domi, né? Isso faz parte do futebol brasileiro, é assim que a gente encara as coisas. 5-0 tem esse peso. Agora, o que me parece absolutamente verdadeiro, né, na entrevista do Marcos Braz é essa ideia que na cabeça dele ele não deve realmente cogitar a saída do Domi, até porque o Domi é o Marcos Braz, né? A escolha foi dele, foi ele que foi para a Europa, tinham outras opções, inclusive um senhor chamado Miguel Ángel, né, que é o treinador do Del Valle, que foi quem derrotou o Flamengo. Esse era um dos nomes que estava sendo aventado. Então, assim, está na cara que o Marcos Braz vai ficar ao lado do Domi até o final, seja lá quando acontecer esse final. Agora, dizer que em nenhum momento passou pela cabeça de ninguém a saída do Domi, não é verdade, e a gente sabe disso. O Marcos Braz continua concedendo entrevista nesse momento. A gente separou mais um trecho do diretor de futebol, vice-presidente de futebol do Flamengo, que garantiu a permanência do Domi no comando técnico. Essa relação, ela está sendo construída quando nós tivemos um fato semelhante, uma atmosfera igual, de quando veio o outro treinador português junto com sua comissão técnica. Ele teve 20 dias de uma intertemporada para trabalhar e depois começaram os jogos. E dentro desses 20 dias e dentro desse todo esse início, se construiu essa relação. Agora, respondendo à pergunta do Eric, eu vejo que está dentro de um tempo normal. O trabalho está sendo construído, está sendo pavimentado essa relação. Eu procuro ajudar muito, como outras pessoas aqui do clube que já trabalhavam aqui, procuram a ajudar também. São pessoas ali do setor do scout, de vários do setor, até do setor de comunicação do clube, sempre se colocando à disposição, sempre se colocando solícito para que a integração seja a mais rápida possível, a mais plena possível e a mais certeira possível para que a gente consiga os nossos resultados. Porque muito se fala da relação dos jogadores com o técnico, muito se fala desse ruído dos jogadores com o técnico, sobretudo por causa do rodízio dos jogadores, né? O Domi, como a gente mostrou na reportagem, ele não repete nenhuma escalação. Tem rodado o time e alguns jogadores não gostam. O Gabigol já fez biquinho, o Arrascaeta já fez biquinho, o Everton Ribeiro já foi substituído algumas vezes e também não gostou, e isso estaria pegando no relacionamento entre eles. É claro que isso fica mais aflorado quando os resultados não acontecem, Serginho. Porque a gente cansou de ver jogadores que não se gostam, jogadores que não se davam e que os times ganhavam em campo. Eu acho que tem uma supervalorização da ideia do rodízio, né? Vários clubes brasileiros trocam jogadores, né? O próprio Flamengo também trocava jogadores, talvez esteja trocando um pouquinho mais do que na época do Jesus. Eu acho que tem uma supervalorização do rodízio, que, aliás,
a gente não estaria nem falando, né, se as vitórias viessem. Eu lembro do ano passado, quando o Jesus foi jogar contra o Ceará, e era um time totalmente diferente, né? Renier, enfim, era uma equipe descaracterizada. O Flamengo ganhou o jogo, né? O assunto rodízio, né, passou batido, ninguém estava muito interessado nele e ficou a ideia de que, puxa, que legal, que inteligente, né? A gente poupou os jogadores para os outros jogadores ficarem fresquinhos para a próxima partida. Então, eu minimizo um pouco isso.